As últimas semanas têm sido difíceis. De qualquer forma, tem uma nova temporada de animes rolando, e entre os animes estreantes tem um que já chama minha atenção há um bom tempo. Isso porque, como vocês bem sabem, eu acompanho os mangás da Weekly Shonen Jump e coisas como a Toque. Então há bastante tempo eu conheço por nome um certo mangá chamado The Elusive Samurai. E quando eu falo por nome é realmente isso, eu nunca soube nada sobre ele ou tive qualquer interesse em dar uma olhada. The Elusive Samurai pertence a uma categoria de mangás da Jump que eu gosto de chamar de mangá semi-flopado, porque ele tem público e fã o suficiente para não sofrer risco de ser cancelado, ele sempre vai estar lá, bem estável na revista, porém não cresce muito mais além disso, então também não dá pra falar que o mangá é famoso ou popular. Eu gosto de dar uma olhada nesses mangás, como vocês bem sabem, mas no caso de Elusive Samurai, eu só iria ver por meio do anime para ver sobre o que é a história e poder opinar mais sobre a obra. Mas algo interessante aconteceu. Com interessante eu quero dizer que Elusive Samurai pegou um estúdio de staff muito boa e legitimamente é um dos melhores animes dessa temporada. Pra quem não sabe, The Elusive Samurai é um mangá escrito pelo mesmo autor de Assassination Classroom, um mangá histórico que se passa no Japão do século XIV, onde o sucessor do clã Hojo é um garoto que não é tão forte, mas ele sabe correr muito bem, gosta de brincar, costuma mais fugir do que lutar de fato. Bem, ele é o sucessor para ser o líder do clã, mas meio que o sistema de poder dentro desse clã faz com que a figura do líder seja mais uma marionete para outros grupos de poder. Mas ele vai ser líder, isso é legal. Exceto que um dia o Tokiyuki recebe uma previsão do futuro de que ele se tornaria um grande samurai revolucionário e herói do seu povo, por um sacerdote bem esquisito, pra dizer o mínimo. Mas aí tudo bem, vida que segue. E aí, 2 anos depois, ocorre uma revolta dentro do vilarejo que resulta em um golpe de poder e na matança de todo mundo dentro do clã Hojo. Menos o Tokiyuki, que escolhe fugir e aprimorar suas habilidades para depois reconquistar o clã. E o que é interessante nessa história é a forma peculiar com a qual o Hojo Tokiyuki luta, que é basicamente não lutar, é fugir, é meter o pé, é o famoso desvio e te mato. Porque ele sabe de suas fraquezas, ele não é um cara muito forte, não sabe muito de técnica de batalha, mas tem algo dentro do Tokiyuki que é praticamente instintivo, ele faz sem pensar, quer desviar de qualquer ataque que façam contra ele, e daí ele consegue achar uma entrada fácil para ele conseguir dar um golpe que seja efetivo. E isso é um dos elementos principais que faz com que as cenas de luta desse anime sejam tão visualmente lindas e incríveis de se ver. O estilo de luta com o qual o anime quer fazer estimula que as cenas sejam extremamente rápidas, muito movimentadas, cheias de diferentes cores e emoções diferentes, porque não apenas o Tokiyuki consegue desviar de qualquer ataque, ele visualmente se diverte sempre que tem que ir para uma batalha. E é isso que o anime quer treinar nele, batalhar como se fosse brincadeira de criança. É aqui que a gente vê a diferença entre uma adaptação ruim e uma adaptação bem feita. A gente costuma ouvir de novo que uma adaptação que passa pelo mangá em um para um, sem mudar absolutamente nada, não é uma boa adaptação. E tem um motivo disso sempre ser repetido, porque é verdade. Mas eu acredito que muita gente não para pensar mais a fundo nisso e acha que qualquer adaptação que adicione qualquer coisa para a história é uma boa adaptação. Meus manos, se o anime remove cenas boas e coloca cenas no lugar que são boas no papel, mas que pro telespectador que está assistindo e nunca tocou no material original, que pasmem, é a maioria esmagadora do público, se esse telespectador esquecer dessas cenas meia hora depois de fechar o episódio, a relevância artística dessas cenas adicionadas é nula, não serve pra nada. E existe risco do anime ficar no estado pior se fosse só adaptado um para um. O que eu quero é que você saia desse vídeo com a seguinte coisa em mente: uma adaptação boa não é uma adaptação que só pega o material original e adiciona coisas. Uma adaptação boa consegue pegar os elementos principais da mídia a qual ele está adaptando e incorporar eles à narrativa de forma que enriqueça o material original. E eu estou falando isso porque Elusive Samurai é um exemplo de uma adaptação muito boa. Para comprovar isso, eu gostaria de pegar apenas a primeira cena que o anime passa. Eu poderia pegar mais, só que essa aqui vai dar para pontuar muita coisa interessante. E essa é uma cena que parece até que ser muito simples.
É basicamente o Tokiyuki correndo por volta do seu feudo, com um pouco de diálogo em volta para passar para o telespectador como as coisas funcionam lá dentro. Eu falo isso porque no mangá não tem muito dessa cena, apenas a parte do diálogo, onde eles levemente apresentam o personagem principal e a parte da exposição do mundo. Então, mesmo que seja uma cena adicionada que aparentemente não parece incrementar tanto para o anime, ela consegue dizer muito para o espectador, mesmo sem ter uma linha de diálogo, porque ao apresentar tantas áreas do feudo, simultaneamente com o Tokiyuki correndo e se divertindo pelo lugar, você já consegue perceber que ele é um cara que se diverte com esse tipo de coisa, que gosta de correr e simultaneamente também gosta muito do lugar onde ele reside. Isso é muita caracterização para o personagem para a primeira cena do anime, o que proporciona muito mais para o público. É claro que eu também posso mencionar todas as lutas e cenas de ação, que a adaptação que o anime consegue complementar, deixar bem mais emocionantes que no mangá. E já que também tem um certo misticismo com um sacerdote que pode ver o futuro, dá para adicionar muita, mas muita cor e estilo artístico dentro do anime. É fenomenal, é simplesmente fenomenal. O que eu quero dizer é que a adaptação pro mangá para o anime faz parecer que a história sempre fosse planejada para ser contada por meio da mídia de animação. Eu cheguei a ler apenas a parte que o anime adaptou do mangá e eu devo dizer, não é ruim. É basicamente a mesma história, que é divertida, mas sei lá, é quase como se a história se beneficiasse muito de ter movimento constante na tela. A diversão só faz mais sentido assim, mesmo o mangá original fazendo o seu melhor para simular esse movimento. Talvez o motivo inteiro do mangá ser meio ignorado por tanto tempo é que sempre foi a história certa, porém na mídia errada. E agora que a história está sendo apresentada em seu maior potencial, já está chamando mais a atenção das massas. Bom, então não tenho muito mais ao que adicionar. Em minha opinião, Elusive Samurai é uma das maiores surpresas dessa temporada. E se a produção e qualidade do anime se manter até o final da temporada, pode ser um dos melhores animes do ano e eu vou recomendar muito. Só um adendo aqui, a Cara do Futuro, eu escrevi isso antes do episódio 4. E eu não sei, tá um pouquinho estranho, tem uma cena desse jeito que eu não achei que ficou ruim, mas eu tô ficando com um pouquinho de medo, mas enfim, vamos segurar a onda. Vamos segurar, porque eu acho que o anime continua bom. É só, não cair totalmente. Foda-se, podia ser pior. Enfim, voltando pro vídeo. É isso. A história não chega a ser a coisa mais profunda do mundo, mas ela circula muito bem entre momentos divertidos e acontecimentos de altíssima tensão. Eu curto bastante o estilo do storytelling do anime e como ele mistura os dois. Tô curioso pra ver como se desenvolve. Mas de qualquer jeito, o que você acha de Elusive Samurai? Tá gostando do anime? Deixa nos comentários. E claro, se lembre de deixar seu like no vídeo, se inscrever e compartilhar o vídeo se você acredita no meu trabalho. E por hoje é só, se cuide!